Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa com diversas plantas, algumas tonalidades de verde, vermelho. Estou aqui nos estúdios da Multirio e bem-vindo à nossa aula sobre revoltas regenciais. Bem, você estuda História, já deve ter lido ali um pouquinho do livro didático, deve ter percebido uma coisinha. Mulheres, negros, indígenas, geralmente as camadas mais populares aqui do Brasil, geralmente são colocados como pessoas muito passivas, que aceitavam tudo. Mas, se você continuou estudando História, sabe que não é bem assim, né? Essas populações foram extremamente protagonistas em diversas revoltas e revoluções aqui no Brasil. O problema é que essa ideia de que as minorias não faziam muitas coisas influencia a gente até hoje. A gente ainda acha que o brasileiro ele é muito passivo mesmo, que não reage. E na aula de hoje a gente vai ver que está bem longe disso. Vamos estudar uma série de revoltas que foram lideradas, em sua maioria, justamente por indígenas, negros escravizados e libertos, mulheres, ou seja, as camadas mais baixas da população. Então, vamos começar a estudar um pouquinho? Só que antes, a gente tem que entender o contexto que vão acontecer essas revoltas. É o que a gente vai chamar de período regencial. E o que é período regencial? Bem, aqui no Brasil a gente teve, o primeiro reinado e o segundo reinado. Só que um não começou imediatamente após o outro. Porque em 1831, Dom Pedro I ele vai abdicar do trono daqui do Brasil e vai para Portugal. E ele vai deixar aqui o seu filho de 5 anos de idade para governar o Brasil. Bem, uma criança de 5 anos de idade ele não pode governar o Brasil. Então, tinha que esperar Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, completar 18 anos. E justamente é esse meio de caminho que a gente vai chamar de período regencial, porque o Brasil vai ser governado por regentes. Bem, esse período vai durar de 1831 até 1840, o chamado golpe da maioridade. Mas isso a gente vai falar num outro momento, numa outra aula. Então, esse período vai ter algumas características bastante importantes que a gente tem que se atentar. Primeiro, vai ser um período de muita instabilidade política no Brasil. Por isso, as diversas revoltas, e essas revoltas são totalmente diferentes umas das outras. Embora a gente pode achar algumas características, como insatisfação popular devido a impostos e ao governo central. Mas outras características desse período que a gente tem aí que sublinhar para entender como vão se dar essas revoltas é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, os partidos, os grupos políticos que já existiam aqui no Brasil, eles vão permanecer, só que vão virar partido conservador e o partido liberal. Outra coisa importante para a gente entender é o seguinte, as regências não foram todas iguais. Você tem 2 tipos de regência. A regência trina, ou seja, 3 pessoas governavam o Brasil. Depois você vai ter a regência una, que aí somente uma pessoa vai governar o Brasil. Você também tem a criação da Guarda Nacional, que vai justamente reprimir essas revoltas. E você também tem um ato adicional de 1834. Esse ato adicional tem algumas características também que a gente precisa saber. Primeiro, durante a regência, o poder moderador não vai acontecer. Relembrando rapidinho o que é poder moderador, é aquele onde o imperador pode mandar nos outros poderes. Então, o regente ele não tem um poder moderador. Outra coisa, os presidentes de província vão ter mais poder. Ou seja, você está diminuindo um poder central para distribuir nas províncias. E com isso também, cada província vai ter uma assembleia legislativa, justamente nessa ideia de aumentar um poder das províncias. Então,
sabendo de tudo isso, vamos começar a estudar essas revoltas? A primeira que a gente vai estudar é a cabanagem e a gente vai ver exatamente agora onde ela aconteceu. Gente, essa revolta ela ocorreu na região do Grão-Pará. Em 1835, quando iniciou a cabanagem, a província do Grão-Pará abrangia terra dos atuais estados do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Amazonas. A população do Grão-Pará era cerca de 120 mil habitantes. Esse movimento contou com a participação das camadas mais pobres da população que moravam em casebres, nas margens dos rios e dos igarapés, ou seja, eles moravam em cabanas. Por isso, o nome cabanagem. Os habitantes do Grão-Pará eram, em sua maioria, pobres, viviam de pesca, da exploração da madeira, castanha do Pará, cacau, baunilha e ervas medicinais. Trabalhavam no regime de escravidão ou por baixíssimos salários. E essas camadas da sociedade geralmente eram formadas por indígenas, escravizados, ex-escravizados e pessoas livres pobres. Os altos impostos e as mercadorias que chegavam muito caras aqui no Brasil sempre causaram bastante insatisfação, tanto das populações das camadas mais pobres, quanto das elites. Então, a cabanagem vai ter esses dois lados. A elite, ela vai querer, por exemplo, poder escolher o seu presidente de província, que era escolhido, na verdade, pelo poder central. Os cabanos, que são justamente essas camadas mais populares, eles vão querer terra e a libertação da escravidão. Bem, em 1833, o governo central vai nomear Lobo de Souza como presidente de província e vai desagradar basicamente todo mundo. Então, em 1835, vai estourar uma grande revolta. Os revoltosos vão matar o presidente de província e tomar Belém. Aí vai ter representantes tanto da elite, tanto das camadas populares. Ainda em 1835, os cabanos vão se reunir e tomar Belém e vão proclamar uma república e colocar seus principais líderes nos principais cargos administrativos. Em 1836, o governo vai reagir. Só que os cabanos vão conseguir resistir até 1840. Em 1840, você vai ter uma tropa, você vai ter uma reação mais violenta e essa revolta vai acabar. Você tem um saldo aproximado de 30 mil mortes entre os cabanos. O governo vai até anistiar os revoltosos que sobreviverem. Mas, como você deve ter notado, não vai sobreviver muita gente, né? Outra revolta também bastante interessante, só que dessa vez lá no sul, é a Farroupilha. Vamos dar uma olhadinha exatamente onde ela aconteceu? Bem, a Farroupilha ela ocorreu no Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha, que aconteceu até 1845, foi uma longa e sangrenta guerra civil, também conhecida como Guerra dos Farrapos. O movimento foi liderado por fazendeiros gaúchos, estancieiros, mas contou com a participação de outros segmentos, como representantes do clero e magistrados, embora esses nunca tenham chegado a posições de comando. Bem, os grandes estancieiros lá do Rio Grande do Sul estavam muito insatisfeitos com duas questões. A primeira era o preço do charque uruguaio era mais barato do que o charque gaúcho. O que é charque? Gente, charque é a carne seca. A carne seca uruguaia era mais barata do que a gaúcha, então os gaúchos estavam tendo bastante prejuízo. Eles também queriam uma maior autonomia provincial, ou seja, que o Rio Grande do Sul tivesse mais poder para tomar suas próprias decisões. Bem, em 1835, com a liderança de Bento Gonçalves, a Revolução começa. Em 36, eles tomam Porto Alegre e depõem o presidente de província. Em 1839, Giuseppe Garibaldi ele entra dentro dessa Revolução Farroupilha e eles tomam a cidade de Laguna, em Santa Catarina, e assim proclamam a República Juliana. Só que no mesmo ano,
o governo central, eles vão conseguir retomar Santa Catarina. Em 1842, essa revolta ela já vai enfraquecendo. Em 1842, o governo central vai mandar o Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias, para comandar as negociações. Bem, essa revolta vai durar até 1845, quando vão assinar a Declaração do Poncho Verde. E assim, a revolta acaba. Só que o governo vai atender a maioria das reivindicações dos farroupilhas, como, por exemplo, o preço do charque uruguaio vai ficar mais caro, ele vai ser mais sobretaxado do que o gaúcho. Os escravizados que participaram, eles vão ser libertos e o exército farroupilha vai ser incorporado no exército imperial. Mas já falamos do norte, já falamos do sul, agora vamos para o nordeste. Lá tem duas revoltas bastante importantes e de cunho muito popular. A primeira que a gente vai ver é a Balaiada. Vamos ver onde ela aconteceu? Gente, a Balaiada ocorreu no Maranhão, Piauí e um pouquinho ali no Ceará. Ela vai acontecer entre 1838 e 1842. Lavradores, vaqueiros, tropeiros e artesãos e outros trabalhadores livres, além de 3.000 escravizados, vão participar dessa revolta. Então, todas essas pertencentes a essas camadas populares, eles vão questionar justamente a desigualdade, tanto que eles vão invadir fazendas para libertar os escravizados que haviam nela. E por que o nome é Balaiada? Porque um dos seus principais líderes, que era um ex-escravizado fugido, ele fazia cestos, ou seja, ele fazia balaios. Preciso nem dizer que foi duramente reprimida essa revolta pelo poder central e você vai ter um saldo de aproximadamente 6.000 mortos. Só que o Nordeste vai nos dar, talvez, a revolta mais importante desse período, que é a revolta dos malês, uma das únicas aqui do Brasil, lideradas por escravizados e negros livres. Vamos ver onde ela ocorreu? Gente, ela ocorreu na cidade de Salvador, que no século XIX abrigava cerca de 65.000 pessoas e que 2/3 dessa população eram composta por negros e pardos livres escravizados, que sofriam bastante preconceito e a opressão social. A desigualdade na cidade era gigante. Cerca de 90% da população livre vivia na pobreza. Toda essa situação vai contribuir para que em 1835 vai estourar o que a gente vai chamar de Revolta dos Malês, que era um movimento liderado por escravizados de diferentes etnias, muitos seguidores do islamismo, ou seja, os malês, sob liderança de nagôs e alçais. Os nagôs e os alçais eram originários de uma região da África que havia sido conquistada e convertida ao islamismo. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que os seguidores da religião islâmica, também chamados de muçulmanos, sabiam ler e escrever em árabe, e assim podiam usar seu conhecimento para se comunicar sem serem descobertos pelas autoridades brasileiras. Gente, está aí um dos fragmentos das comunicações que existiam entre esses escravizados e negros livres. Essa revolta ela vai acontecer em janeiro de 1835. Aproximadamente 600 negros, entre livres e escravizados, vão sair pelas ruas de Salvador, armados, com a intenção de invadir quartéis. Só que, infelizmente, essa revolta ela não vai ter dado certo, porque antes disso, alguém vai ter delatado, vai ter falado que essa revolta ia acontecer. Ela aconteceria mais ou menos ali da madrugada, de 24 para 25 de janeiro. Só que como as forças policiais sabiam da revolta, eles invadiram as casas das principais lideranças e prenderam a sua maioria. A revolta dos malês traz uma coisa muito importante para a gente. Primeiro que ela acaba um pouco com essa ideia de que os negros aceitaram a escravidão. Ela foi bastante importante e significativa enquanto resistência e organização.
Mesmo não tendo dado certo, eu acho que ela mostra pra gente coisas bastante interessantes da história do Brasil. A maioria dos líderes dessa revolta ou morreu, ou foi preso, foi mandado de volta para a África, ou simplesmente voltou à servidão, voltou à sua condição de escravizado. Bem, vimos na aula de hoje as principais revoltas regenciais e que, em sua maioria, foram lideradas por camadas populares aqui do Brasil. A aula de hoje está acabando, mas não sem antes um desafio. Falei de indígenas, falei de negros, mas não necessariamente falei de mulheres. Então, o desafio de hoje são sobre elas, as mulheres. Queria que você pesquisasse muito quem foi a Luísa Maim, que foi uma das lideranças da Revolta dos Malês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.